Neste segundo vídeo, continuaremos o estudo da sepse. Caso não tenha assistido ou tenha alguma dúvida, reveja o primeiro vídeo, reforçando os eventos mais importantes da fisiopatologia e como fazer o diagnóstico precoce da doença. Saber as várias formas de apresentação da doença fará muito mais sentido agora, já que veremos que cada forma terá uma conduta diferente. Vamos à parte mais complicada, o tratamento. Será feito um passo a passo, baseado na campanha Santa Sepse do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo. Reconhecida a sepse e descartadas suas variantes de gravidade, separamos a conduta em dois momentos, os famosos pacotes terapêuticos. Esses pacotes devem ser concluídos até a primeira hora, e entre a primeira e a sexta hora, a partir do diagnóstico. Eles foram desenvolvidos baseados em evidências visando redução da morbimortalidade. Então vamos lá, para o pacote da primeira hora. O primeiro passo é colocar o paciente sob monitorização, para termos controle dos sinais vitais. Devemos saber oximetria, pressão arterial, frequência cardíaca a partir de pulsos periféricos e centrais, temperatura, débito urinário e escala de Glasgow. A sondagem vesical pode ser uma aliada muito importante para um bom controle do balanço hídrico. Importante ofertar oxigênio, mantendo saturação de O2 acima de 94%. Além disso, nesse momento, deve-se pedir 2 acessos venosos periféricos. Não viu nem palpou rede venosa? Realize o acesso intraósseo, nesse caso assistido de anestésico local ou ketamina intramuscular. O principal local de acesso intraósseo é a face interna da tíbia e fêmur. Desse acesso, aproveitamos para colher os exames iniciais. Com eles, serão avaliados os órgãos possivelmente afetados pelo quadro séptico. Esses exames têm que estar na ponta da língua. São eles: do sangue, hemograma completo, 2 amostras de hemocultura, coagulograma com TP, TTPA, proteína C reativa, gasometria com lactato e eletrólitos, glicemia, ureia, creatinina, TGO, TGP, fosfatase alcalina, gama-GT, bilirrubina total e frações. Da urina, urina 1, urocultura, colhida por sonda ou punção suprapúbica. De imagem, raio-x de tórax e, se indicado, líquido cefalorraquidiano e outras culturas pertinentes ao caso. Esses exames terão sua utilidade para verificar as disfunções orgânicas, direcionar condutas e mostrar a evolução do paciente. Discutiremos melhor em instantes. Após coleta, inicia-se imediatamente as 2 condutas mais importantes, antibiótico terapia e a hidratação. A primeira conduta, imediata e mais importante, trata-se da antibiótico terapia empírica. Esse é o passo mais delicado, pois o início precoce diminui a mortalidade do paciente séptico. Portanto, não devemos atrasar sua infusão em decorrência da espera para a coleta de culturas, nem de acesso venoso. A importância dessa etapa é resumida pela frase: não basta só dar um antibiótico, você deve acertar, já que a escolha indevida define um pior prognóstico. Por ser a pergunta mais complexa, vamos por partes. Primeiro, selecionar os fármacos que agem nos micro-organismos que possivelmente desencadearam a doença. Para isso, você deve lembrar os patógenos mais prováveis do foco infectado em questão. Quanto maior a certeza do foco acometido, maior será o poder de estimar o agente etiológico e direcionar o fármaco. Entretanto, na maioria dos casos, há impossibilidade de definir e, consequentemente, a etiologia. Nessa situação, deve-se escolher antibióticos de amplo espectro. O segundo passo será escolher dentre as possíveis drogas aquela com melhor farmacocinética e menor custo. Assim, aumentamos a eficácia da terapia com um uso racional dos medicamentos. Se em um segundo momento as culturas revelarem o patógeno, a antibiótico terapia poderá ser revista. A via de administração do antibiótico será definida pela gravidade do paciente, sendo usada preferencialmente a via endovenosa. Caso o acesso venoso seja difícil e o paciente tolere, a primeira dose do antibiótico poderá ser administrada por via oral, enteral ou intramuscular. As doses serão as máximas preconizadas na primeira dose. Lembre-se, a primeira dose não deve ser corrigida para insuficiência hepática ou renal. Após definida a antibiótico terapia, a equipe da enfermagem terá no máximo 30 minutos para administrar a intervenção. No aplicativo Santa Sepse há uma lista com os principais antimicrobianos e suas doses pediátricas. A seguir, prossiga com a ressuscitação volêmica. Mesmo sem sinais de disfunção cardiovascular, o início da ressuscitação volêmica com cristalóides ou coloides é recomendado. Saiba que paciente com sepse deve realizar expansões em infusão rápida de cristalóides de 20 ml/kg com soro fisiológico ou ringer lactato.
Cada expansão em no máximo 5 minutos, com seringas de 20 ml ou em bomba de infusão, de maneira que até 15 minutos do tratamento inicial já tenhamos conseguido realizar 2 expansões, totalizando 40 ml/kg. As expansões precisam ser imediatas e rápidas, não hesite. Caso exista resposta, ou seja, o paciente apresentar melhora da perfusão, normocardia e normotensão, podemos diagnosticá-lo apenas com sepse. Assim, não será necessário o início de vasopressores. Já com a manutenção do estado crítico, consideraremos o quadro como choque séptico. Neste caso, há indicação de infusão de drogas vasopressoras ou inotrópicas, mesmo que o paciente ainda não tenha um catéter venoso central. As drogas vasoativas podem ser utilizadas de maneira segura em acesso venoso periférico, desde que diluídas em proporções 3 vezes maiores que as habitualmente utilizadas em acessos centrais. A adrenalina é a droga de primeira escolha no choque frio. Pode-se iniciar com 0,05 microgramas/quilo-minuto e titular até 0,3 microgramas/quilo-minuto, para seu efeito ainda inotrópico positivo. Acima deste valor, teremos ação vasopressora, o que aumentará mais ainda a resistência periférica no choque frio. Se for utilizado em acesso periférico, é preciso que a solução seja bem diluída, para evitar lesões teciduais. Como alternativa, mas ainda inferior, a dopamina pode ser iniciada em 5 microgramas/quilo-minuto e titulada até 10 microgramas/quilo-minuto. Se o paciente estiver normotenso e persistir com perfil hemodinâmico de choque frio, pode ser necessária droga com efeito mais inotrópico positivo, como o miurinone ou a dobutamina. Já no paciente com choque séptico quente, estado hiperdinâmico e vasodilatado, a droga de escolha é a noradrenalina, que pode ser infundida tanto no acesso periférico quanto no acesso intraósseo, se não houver catéter venoso central, desde que esteja bem diluída. A dose inicial pode variar de 0,05 a 0,1 micrograma/quilo-minuto. É titulada até o máximo de 2 micrograma/quilo-minuto. Junto a isso, o aumento da resistência vascular periférica pode piorar a disfunção do ventrículo esquerdo, portanto, deve-se titular a necessidade da noradrenalina, baseando-se em melhora da perfusão, da diurese e da PA. É importante ressaltar que o início das drogas vasoativas, quando diagnosticado choque séptico, deve ser na primeira hora de tratamento, e que a maioria das crianças não tem hipotensão inicialmente. O objetivo é a melhora da perfusão e dos parâmetros hemodinâmicos. Depois de garantida a administração de antibiótico e hidratação venosa, deve ser feito o tratamento da hiperglicemia. A glicemia maior ou igual a 180 mg/dl deverá ser corrigida, pois há forte relação entre o aumento da mortalidade e a elevação da glicemia na sepse. Cuidado, pois existe maior risco de hipoglicemia em crianças, por isso a correção deve ser feita com cautela. O controle de destro na prescrição, a cada 1 a 2 horas de intervalo, é ferramenta-chave no manejo do paciente. Ainda deverá ser feita a avaliação da patência das vias aéreas e da respiração. Em quadros iniciais, podemos avaliar o uso de CPAP e catéter nasal de alto fluxo para estabilização. Porém, quando o paciente chega em sepse grave ou choque séptico, é extremamente recomendada a intubação orotraqueal para a proteção da via aérea, pois a maioria dos pacientes apresenta sonolência e bradipneia. A última ação da primeira hora é julgar a administração de corticosteroides. Apesar do emprego do corticoide não obter evidência suficiente na diminuição da mortalidade, diversos trabalhos demonstram que a reposição de corticoide reduz o tempo em que os pacientes precisarão de vasopressores, portanto melhora o choque. A hidrocortisona é a droga de escolha quando nos deparamos com um paciente com choque séptico. Utiliza-se dose de ataque de 10 mg/quilo, máximo de 200 mg por dose, seguida de infusão intermitente de 6 em 6 horas, com dose total diária de 50 mg por metro quadrado dia. Bom, assim terminamos o pacote da primeira hora. Vejamos agora as metas clínicas e laboratoriais desse período. As metas clínicas são: melhora do nível de consciência, melhora da relação PaO2-FiO2, tempo de enchimento capilar menor que 2 segundos, pressão arterial média dentro da faixa de normalidade, diurese maior que 1 ml/kg, frequência cardíaca dentro da faixa de normalidade. E as metas laboratoriais são: PCR normal, lactato arterial entre 4,5 a 14,4 mg por decilitro, ou meio a 1,6 mmol por litro, e glicemia entre 90 e 180 mg por decilitro. O clareamento do lactato está diretamente relacionado à melhora da mortalidade. Se as metas foram atingidas, ótimo! Mantenha o paciente em observação e faça a manutenção do estado geral até a resolução do quadro infeccioso. Isso acontece na maioria dos casos. Caso as metas não sejam atingidas, prosseguiremos com o pacote da primeira à sexta hora. Da primeira até a sexta hora, devemos reavaliar todos os parâmetros e passos.
Se não tivermos atingido alguma meta, devemos monitorizar o paciente de maneira mais invasiva e ser mais agressivo na nossa conduta. Procederemos com os seguintes passos: passar acesso venoso central, observar a monitorização de saturação venosa central, mantida acima de 70%, ou então observar diferença de 30% apenas em relação à arterial. Observar a pressão venosa central, checar a necessidade de reposição volêmica, com ou sem início da droga vasoativa, monitorização da PA invasiva e ecocardiograma. Importante saber que o paciente séptico deve ser transfundido no manejo inicial sempre que HB é menor que 10 gramas por decilitro, salvo em situações especiais, como por exemplo as cardiopatias cianóticas. Se tivermos alguma alteração nestes parâmetros, devemos solicitar vaga em UTI. Caso o paciente estabilize, devemos observar novamente as metas já mencionadas. A partir desse momento, sempre reavaliar o paciente, já que essa é uma doença com curso flutuante. Faça o ajuste das drogas vasoativas, ajuste do suporte ventilatório, julgue a necessidade de terapia de substituição renal, de concentrado de hemácias e ajuste dose de hidrocortisona. A mensagem final é de que o manejo desse paciente é constante. O curso flutuante da doença faz com que o médico assistente fique lado a lado do paciente enquanto estiver prestando assistência. E lembre-se, o aplicativo Santa Sepse pode ser um grande aliado nessa situação. Assim, chega ao fim mais um vídeo da parceria Razor e Nise. Obrigado pela atenção e esperamos que tenham gostado.